Gabriel, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eternamor. Gabriel, eu gostaria de saber como é que está aí o seu preparo, se você está treinando no time principal e outra coisa, como vocês estão se adaptando ao novo comandante do Santa Cruz. Obrigado. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, desde quando eu cheguei, eles não definiram assim, um goleiro titular ativo, porque a maneira de trabalhar do treinador trabalhar, do professor Wagner trabalhar, é oportunizar todos para que todos se sintam importantes e se sintam titular, sabe? Porque pode ver que quando eu cheguei eu era a terceira opção, mas sempre trabalhei muito forte, sempre busquei meu espaço, sempre trabalhei também no time titular, um pouco menos, porque o Roque vinha de uma sequência muito boa, muito importante para o clube, mas sempre treinei me sentindo importante, né? Graças ao trabalho do treinador de goleiro Wagner, do Júnior, dos treinadores que estavam antes, do Cabo, do Fábio, agora o novo professor. E isso faz a gente se sentir importante, né? Então, treinando todos os dias, se sentindo importante. Acho que isso que me fez me sentir mais acolhido no Santa Cruz. Que desde quando eu cheguei, eles me mostraram a importância não só minha, mas também dos outros goleiros, entendeu? Então, acho que isso é o mais legal. Porque todos são importantes e todos têm que estar preparados para a oportunidade. Quando chegar, abraçar. Desculpa. Quando o comandante, ele chegou, conversou bastante com a gente, ele está implementando a ideia dele de jogo, sabe? O que me marcou muito nas falas dele é que ele joga para vencer, entendeu? Ele não tem um esquema tático pré-definido, pelo contrário. Como ele disse aqui na entrevista coletiva dele, se ele achar que ele tem que jogar com um time, ele vai jogar. Se ele achar que vai jogar com outro, ele vai jogar. Ele vai analisar o adversário e ver qual a melhor forma para o Santa Cruz vencer o jogo. Então, acho que isso é o mais importante, né? Não tem algo definido. Ele tem algo preparado para vencer o jogo. Então, ele analisa adversário jogo após jogo para vencer os jogos, entendeu? Sou Osmar Cordeiro da Rádio CBN. Como é que está esse ambiente do grupo após a eliminação no Campeonato Pernambucano para buscar essa virada de chave no jogo tão importante na Copa do Brasil? E como vem sendo essa preparação com um técnico novo, chegando pouco tempo para esse jogo tão crucial contra o Souza? Obrigado. Boa tarde. Com certeza a gente fica frustrado, né? Porque desde o início, nossos planos e objetivos eram ser campeão pernambucano. Infelizmente, as coisas não aconteceram como a gente imaginava, mas é justamente fazer o que você falou, virar a chave, entendeu? Amanhã é um jogo de mata, um jogo importante, não tem margem de erro, é um jogo só de ida, não tem volta. Então, o treinador novo chegou, implementando as ideias dele de jogo, falando pra gente, e a gente já sabe a importância do jogo de amanhã. É importante não só para nós, mas também para a torcida, porque a gente tem que mudar nossa chave, mas provar para a torcida que a gente vai ter um ano melhor, que o que aconteceu, que foi frustrante não só para nós, mas para a torcida também, ficou para trás, e agora se preparar para o que tem para vir. Amanhã é um jogo super importante, é um jogo de mata, estamos dentro de casa, diante do nosso torcedor, a gente conta com o apoio deles para fazer o nosso melhor, para apoiar a gente, para motivar a gente para fazer um jogo muito bom e marcar essa nova era do Santa Cruz, com esse novo treinador, com essa nova diretoria e fazer o nosso melhor e agradar o torcedor. Gabriel, boa tarde. Antônio Guilherme, da JCN Esportes. Você foi a grande surpresa do jogo contra o Náutico. Foi seu primeiro jogo no time principal. Queria saber como é que tu enxerga a tua performance no jogo e o que você espera para o jogo de amanhã contra o Souza. Obrigado. Boa tarde. Então, vocês ficaram surpresos, mas como eu disse, né? Desde quando eu cheguei, a comissão técnica, a diretoria, trata todos os jogadores com importância, sabe? Não é só o goleiro que está titular, que é o mais importante, não. Todos têm importância. Todos os atletas do clube têm importância. E isso me fez me preparar e saber que uma hora minha hora podia chegar. Então, eu dei meu melhor todos os dias, me preparei. E quando eu iniciei na base, quando eu transicionei para o profissional do Bahia, uma pessoa me disse que eu precisava de vir para um lugar que as pessoas confiassem em mim, sabe? E graças a Deus, o Santa Cruz foi esse lugar. Eu estou grato a Deus pela vida do professor Fábio, da diretoria, do professor Wagner, do Júnior, que acreditaram em mim para esse momento tão importante. Foi um jogo que a gente perdeu, mas eu acredito que eu consegui ter uma performance individual boa. Claro que tem coisas que eu preciso melhorar, porque foi meu primeiro jogo no Santa Cruz, uma estreia num clássico, fora de casa, um jogo difícil. Mas se for olhar de maneira geral, eu acho que foi um bom jogo da minha parte, da equipe também. A gente falhou em alguns momentos importantes do jogo,
Mas é trabalhar para corrigir nossos erros e fazer o nosso melhor nas próximas oportunidades. Em questão do jogo de amanhã, como eu disse, é um jogo de mata, não tem margem de erro, cara. Não tem como a gente pensar em outro jogo, um jogo da volta, porque é um jogo só de ida, sabe? A gente está diante da nossa torcida, dentro de casa, no nosso campo, e a gente tem que fazer o nosso melhor, entendeu? Não deixar a oportunidade passar, porque é um jogo importante para o clube, financeiramente falando também. É uma verba que vai entrar, que vai ajudar o clube, e é uma mudança de chave, né? Como eu disse, novo treinador, nova direção. Então a gente tem que se provar para a gente, para o nosso torcedor, para o treinador novo e para a diretoria nova, e falar e fazer que a gente está preparado para o ano, para as coisas que estão por vir, para os objetivos que estão por vir. A gente tem a Copa do Brasil, que, como eu disse, é uma competição importante para o clube, financeiramente falando. Tem a Série C, que já vai iniciar daqui a um mês. Então é se provar, mudar a chave, virar a chave, internamente falando, e também para a torcida que espera algo a mais da gente. Boa tarde, Gabriel. Flávio do Bibiribi 1285. Você falou de algumas adversidades, né, que teve nessa questão do jogo contra o Náutico, e momentos antes de acontecer a partida, ainda estava naquela questão ali se seria o Roque, se seria você, e aí você surgiu como titular. E algumas pessoas até criticaram, né, porque um goleiro estrear num clássico, na casa do rival, com a torcida adversária. Eu queria saber como foi para você, a partir do momento que você foi informado que seria titular nesse jogo, a sua expectativa, o seu sentimento, e também vai ser a sua estreia diante da torcida amanhã. Qual é a sua expectativa para jogar diante da torcida do Santa Cruz? Boa tarde. Então, quando eu fiquei sabendo da notícia, confesso que eu não fiquei muito surpreso, sabe? Porque eu vinha trabalhando muito bem, sabe? Eu vinha trabalhando muito bem desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E como eu disse, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eles disseram que todos os jogadores eram importantes e que todos deveriam se preparar para a oportunidade. E goleiro é assim, cara. A gente não escolhe a hora que a gente vai jogar. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico. E só tem que agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de entrar num jogo como esse. Um jogo foi muito difícil, foi um clássico. Não foi o resultado que a gente esperou. Mas que foi importante para mim, sabe? Por voltar a jogar, para provar com o torcedor que, mesmo em momentos difíceis, como o clássico, nas adversidades, eu consigo corresponder, sabe? E amanhã eu estou muito ansioso, muito feliz pelo jogo de amanhã, por encontrar a Nação Tricolor na nossa casa, que vai ser um jogo muito importante, como eu disse, é de mata. E não só eu, mas como todo o grupo, vai fazer o nosso melhor para provar para a torcida que a gente mudou nossa chave, que é a nova competição. E isso não é conversa bonita, porque a gente tem que se provar mesmo, sabe? Para a gente, para a torcida, porque a gente tem que dar algo a mais e trabalhar bastante, porque um ano, como eu disse na outra entrevista, está só começando, e fazer o nosso melhor para conquistar nossos objetivos nesse ano. Oi, agora. Boa tarde de novo. Você falou várias vezes da importância do lado financeiro, né, para o clube. Só de entrar em campo, 830 mil, se passar 950, são cifras muito grandes. E claro que todo atleta ele tem ciência do quanto que isso é importante para pagamento de salário, para honrar uma série de coisas. Como é que você está lidando com essa provável responsabilidade, né, de jogar numa competição desse tamanho? E, sobretudo, é uma grande vitrine, né? A Copa do Brasil é das competições mais badaladas, não só pelo lado financeiro, mas é aquela competição que todo mundo olha, todo mundo espera, quem é que vai surpreender, qual é o time que, enfim, vai mostrar algo diferente. Como é que você está lidando com isso? Boa tarde. É um privilégio, né? Para falar a verdade, é um privilégio poder jogar a Copa do Brasil vestindo a camisa do Santa Cruz. Tem uma pressão normal. Todos os clubes, quando vão entrar em campo na competição tão importante, ainda mais como mata, tem uma pressão. Mas, como eu disse, é um privilégio. A gente vai entrar amanhã diante do nosso torcedor para fazer o nosso melhor e poder sair vitorioso da partida. Como eu disse, não só vencer, mas é importante também jogar bem para provar para o torcedor que a gente realmente virou nossa chave para conquistar nossos objetivos nesse ano. Gabriel, boa tarde. Se me permite, 2 perguntas numa só. Continuando a pergunta que fez o companheiro aqui, o antes, quando você soube que seria titular no Clássico, mas conta pra gente também, por favor, o depois, se teve mais assédio da torcida, mais mensagem no Instagram, a torcida do Santa já reconhecendo você.
o carro de aplicativo que me trouxe até aqui no Arruda mesmo era um torcedor do Santa dirigindo, ele fez elogios ao seu jogo contra o Náutico. Aumentou um pouco mais, digamos, essa fama sua perante a torcida, a sua vida pessoal com a sua família? Eu lembro que você saiu bem emocionado falando de um tio seu, dos seus primos que sempre lhe apoiaram naquele momento antes do jogo do Náutico. E a outra pergunta é, o Santa hoje olhos exclusivamente na Copa do Brasil. O Souza tem atenções voltadas para amanhã, é claro, mas está em meio a uma semifinal de Campeonato Paraibano. Isso muda um pouco na cabeça de um atleta profissional, ter duas responsabilidades, duas decisões numa semana só? Ou o foco sempre no atleta fica para o próximo jogo mesmo? Não, boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, como eu disse, quando eu recebi a notícia, é normal a gente ficar um pouco ansioso, pela grandeza do jogo, pela dimensão que era, pela responsabilidade que a gente carregava para aquele jogo. E eu fiquei assim, junto com minha família, ansioso, é normal, mas eu me preparei para aquela semana, para aquela oportunidade, sabe? Eu sabia a importância daquele jogo para mim, porque diante de um clássico tão grande, da responsabilidade tão grande de vestir a camisa da Cruz, se eu não conseguisse corresponder da maneira que a torcida esperava, eu não ia ter outra oportunidade. Então, fico feliz de poder ter feito um bom jogo. Apesar do resultado, tem coisas boas a se tirar, também tem coisas ruins a melhorar, que é normal numa partida de futebol. E o pós, né? Confesso para você que eu não tenho Instagram instalado no meu celular. Eu deixo para minha assessoria, para minha noiva cuidar para mim, porque não é porque é algo ruim da torcida, a fama que você ganha, seguidores, é porque às vezes a gente perde um pouco o foco, fica mexendo até tarde no celular, dorme tarde, ficar rolando na tela ali faz mal. Então eu deixo isso mais para minha família ver, mas fico feliz, muito feliz, minha família fica muito feliz pelos feedbacks dos torcedores, pelo apoio, né, pelas mensagens de felicitações que eu tive. Então eu espero continuar fazendo o meu melhor para a torcida continuar reconhecendo que eu estou fazendo um bom trabalho e poder ajudar o Santa Cruz a conquistar os objetivos. Referente à sua segunda pergunta, eu acredito que o Souza não vai vir para o jogo pensando no outro jogo deles do final de semana, porque é um jogo que é um recurso financeiro que entra para o clube, sabe? Então o Souza precisa dessa verba financeira, assim como nós precisamos, e é um jogo de mata, entendeu? Eles não têm a oportunidade de corrigir o erro deles no próximo jogo na casa deles. É um jogo na nossa casa e eles vão vir para querer vencer. E nós, como Santa Cruz, dentro de casa, temos que se impor para conseguir vencer o jogo, sabe? Não podemos ter margem de erro, temos que fazer nosso melhor, entrar desde o primeiro minuto para querer vencer o jogo. Oi, Gabriel, tudo bem? Eu queria saber como é que você está se sentindo hoje dentro do elenco, com toda a transformação que aconteceu na tua vida aqui dentro em pouco tempo, de você chegar, ser terceiro goleiro, entrar num clássico decisivo, se destacar. Eu queria saber como que tudo isso apareceu para você, na tua cabeça, qual a análise que você olha para trás e faz depois de tudo que aconteceu do jogo do Náutico para cá. Primeiramente, eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade que foi me concedida aqui no Santa Cruz. Realmente as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, porque eu me recordo, quando eu saí do Bahia, eu fiquei um tempo em casa, analisando as melhores situações para minha vida, e Deus me encaminhou para aqui, para Santa Cruz, e fico feliz pela oportunidade que o Santa Cruz me deu, que o treinador Fábio, junto com o professor Wagner, a diretoria, me deu, e aproveitei, acredito que foi um bom jogo da minha parte, tenho coisa a melhorar. A gente, agora para esse próximo jogo, a gente tira um pouco da ansiedade, né, da estreia, que às vezes atrapalha a gente um pouco, mas acredito que eu consegui lidar bem com isso e a continuar trabalhando, né? Vou ganhando confiança, né? Primeiro jogo a gente tira aquele peso da estreia, mas vou ganhando mais confiança, me sinto mais confiante hoje do que no jogo do Náutico, porque eu joguei e tirei a cidade da estreia. Então, jogando jogo após jogo, nos treinamentos, a gente vai adquirindo mais confiança, se sentindo mais preparado para conseguir atingir nossos objetivos. Vai acabar? Eu posso fazer mais um? Posso. Você lembra quais eram os teus sentimentos ali naquele pré-jogo do Clássico? A gente tem muitas imagens de você concentrado, acho que orando, não sei exatamente, ali no pré-jogo. Quais eram os sentimentos que passavam no teu coração ali antes do jogo acontecer? Então, na semana, eu confesso que no início eu fiquei um pouco ansioso, sabe? Um pouco não, bastante ansioso. Porque, pela dimensão do jogo, a responsabilidade que a gente carrega, sabe? Mas eu tive uma semana
me preparar, sabe? Então, foi importante para mim aquela semana para melhorar o que eu precisava melhorar para esse jogo, me capacitar mais. Cheguei pro jogo totalmente concentrado, sem ansiedade nenhuma, mas feliz, sabe? Feliz por estar aqui naquele momento. Me senti privilegiado mesmo de estar jogando, sabe? E como você disse, eu entrego nas mãos de Deus. Quando eu soube da notícia que eu ia jogar, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, botar meu joelho no chão, entregar na mão de Deus que a vontade dele fosse feita. E aconteceu o jogo, consegui fazer um bom jogo. É claro que eu apagaria a minha atuação individual pelo resultado positivo e a classificação para a final, mas fugiu do nosso controle. E agora é virar a chave para essa nova competição, Copa do Brasil, buscar a classificação amanhã, com muita humildade, mas se impondo dentro da nossa casa, porque a gente está jogando em casa, diante do nosso torcedor. Aproveito a oportunidade para convocar a torcida para amanhã nos apoiar, estar junto com a gente nessa nova competição e caminhar para os nossos objetivos, né? Está só começando o ano ainda, Copa do Brasil. Vem a Série C, que é o nosso principal objetivo no ano, conseguir o acesso para a Série B. Então, chamar a torcida para estar junto conosco e a gente conseguir juntos conquistar nossos objetivos e terminar um ano feliz.